A leitura de hoje é uma perícope do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam todos os discípulos juntos no mesmo lugar. De repente, formou-se do céu um ruído, parecendo de um vento muito veemente que estivesse chegando. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram espalhadas neles línguas parecendo de fogo, e sentou-se sobre cada um deles, e ficaram cheios todos do Espírito Santo, e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes dava o dom de falar-lhes. Ora, ali estavam em Jerusalém habitantes judeus, varões religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. Espalhou-se então aquela notícia, e se reuniu uma multidão, e ficaram confusos, porque cada um ouvia que eles estavam falando na sua própria língua. Espantavam-se todos e estavam admirados, dizendo: esses homens não são que estão falando todos galileus? Como então nós estamos ouvindo cada um falar em nossa língua em que nascemos? Partos e medos e elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia Menor, a Frígia, a Panfilha, o Egito, partes da Líbia e as partes da Líbia que está em frente a Cirene, e adventícios romanos, também judeus e prosélitos, cretenses e árabes, os ouvimos falando em nossas línguas as grandezas de Deus. Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama, não obedece a minhas palavras. E a palavra que ouvistes não é minha, mas daquele que me enviou, o Pai. Essas coisas eu vos disse, estando junto de vós. Mas vem o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, vos recordará tudo que eu vos preguei. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não uma paz como o mundo dá, eu vos dou. Não se perturbe o vosso coração, nem tenhais medo. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amasseis, ficaríeis felizes, porque vou ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. E agora eu vos disse
essas coisas antes de elas acontecerem. E quando acontecerem, possais crer. Já não vos falarei muitas coisas, pois vem o príncipe deste mundo, em que não tem nada comigo, mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e assim como ele me mandou, o Pai, assim eu faço. Pelo sinal da Santa Cruz do Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mais bom do ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos a nossa meditação baseados na leitura dos Atos dos Apóstolos, que narra o acontecido que hoje nós celebramos. Mas antes, recordemos que o Evangelho explica a necessidade de ouvir o que Nosso Senhor deixou ensinado e praticar. E nesse discurso ele tanto se refere a ele como homem, ele é Deus e homem, dizendo que o Pai é maior do que ele, como ele se refere a ele como Deus, quando ele diz logo depois que o Pai mandará o Espírito Santo em nome dele. Fique bem clara a nossa fé, para não cairmos nos erros dos hereges, ou negando a divindade de Jesus, porque ele é homem, como o homem é inferior a Deus, ou negando a humanidade de Jesus, como os gnósticos. Nenhuma coisa nem outra. Ele é Deus verdadeiro e Deus verdadeiro homem. Nós dizemos no ato de contrição, não é? O homem é Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor dele. Também chamamos a atenção para que ninguém pense que hoje é o dia do Espírito Santo. A igreja não faz nenhuma celebração em honra do Pai, nem em honra do Filho. A gente celebra a redenção, o trabalho do Filho por nós. Mas a festa em honra do Filho não existe. Como também não há uma festa em honra do Espírito Santo. O que se celebra hoje não é a festa do Espírito Santo, mas a ação do Espírito Santo na igreja. Se nós lermos, por exemplo, os evangelhos, prestando atenção às riquezas aí contidas com relação à Santíssima Trindade, perceberemos. Deus é um só, não é? Mas ele é em três pessoas, realmente distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Observe o que eu vos dizia há pouco. Não há uma festa em honra de Deus Pai. Nem há uma festa em honra de Deus Filho. Nem há uma festa em honra de Deus Espírito Santo. Mas há uma festa em honra da Santíssima Trindade, não é? Próximo domingo. É o dia da Santíssima Trindade. Nós então celebramos, por quê?
Porque as três pessoas são um só Deus verdadeiro, não é? Para todo ato importante, principalmente ligado à salvação da gente, devemos sempre nos preparar. O próprio Jesus, como homem, antes de começar a pregação pela Terra Santa e fundar a Igreja Católica, preparou-se com 40 dias de oração e de jejum no deserto. Assim ele quis que os apóstolos e discípulos se preparassem também para a vida do Espírito Santo, que traria todo um vigor à Igreja Católica, completando toda a obra divina em nosso favor. Ficaram então os apóstolos desde a quinta-feira, quando Jesus subiu ao céu, à vista deles todos, lá no alto do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém. Eu subi o monte até lá em cima para visitar o lugar em que Jesus subiu ao céu. Dali não é tanto tempo que a gente vai gastar, está com um tempinho, né? Para descer daquelas alturas, atravessar o Cedron, entrar em Jerusalém, para se dirigir ao local que nós chamamos de cenáculo, onde tudo indica que estavam todos reunidos, como o livro dos Atos dos Apóstolos diz, estavam reunidos com Nossa Senhora. Assim, sem ter uma função hierárquica que tinha sido dada a Pedro como primeiro Papa, aos apóstolos, etc., Nossa Senhora está presidindo toda aquela assembleia. Quantas pessoas havia ali? Pelos textos anteriores, a gente pode saber que havia cerca de 120 pessoas. Era então uma casa bastante grande, não é? Para comportar tanta gente. Entre a quinta-feira santa, entre a quinta-feira da Ascensão e o domingo que o Espírito Santo veio, medeiam 9 dias. Daí o costume, não é? Piedoso de se fazer em 9 dias a novena para alcançar esta ou aquela graça. Não é verdade? E nós todos fizemos a novena do Espírito Santo, não é? Terminamos ontem, fizemos a novena do Espírito Santo, preparando-nos para o dia de hoje. Lá por volta das 9 horas da manhã, toda aquela gente, estava Nossa Senhora, estavam os 11 apóstolos, Judas tinha apostatado, coitado, morrido, estavam muitos discípulos de Jesus, os discípulos todos deviam estar ali, dentre os quais São Pedro depois tiraria São Matias para ficar no lugar de Judas, completando o número dos 12 apóstolos. Estavam ali aqueles 70, não é? Aquele grande número de gente que eram discípulos, que tinham acompanhado
os anos de pregação de Jesus, pelo menos com muita frequência, alguns sem se afastar nunca, como o próprio São Matias, foi um exemplo desses que, embora não apóstolos, estava sempre acompanhando Jesus. Havia também, certamente ali, muitas mulheres, tanto senhoras piedosas, que ouvindo a pregação e os milagres de Jesus, ficaram dando seus recursos para sustentar aquele grupo. Joana de Cusa, por exemplo. Havia algumas mulheres das quais Jesus tinha tirado o demônio, como Maria Madalena. Mulheres pecadoras que tinham se convertido, como aquela mulher que lavou os pés de Jesus naquele banquete no norte, na casa daquele fariseu convertido Simão. Estavam ali as duas irmãs de Lázaro, Maria e Marta. O próprio Lázaro estava ali. Certamente Nicodemos, que pode ser que seja a casa dele, estava ali à disposição. Não se sabe se foi a casa de Nicodemos ou a casa da família de São Marcos, que era um adolescente na ocasião, que veio a ser um dos evangelistas. Aquela mulher, por exemplo, que foi apanhada em adultério e que os fariseus queriam matar a pedradas, e que Jesus perdoou, devia estar acompanhando o tempo todo Jesus com as outras mulheres, colaborando, cuidando das coisas próprias que as mulheres cuidam, para estar tudo arrumadinho, tudo direitinho. Outras pessoas, por exemplo, aquele cego de nascença que Jesus tinha curado em Jerusalém, aquele paralítico de Betesda que Jesus tinha também curado. Todo esse bloco de gente formava mais ou menos 120 pessoas que estavam rezando e fazendo jejum naqueles dias, se preparando para a vinda do Espírito Santo prometido por Jesus. De repente ouviram um ruído. A gente diz, como acontece com um avião, de repente quando um avião vai se aproximando, ele está longe, não se ouve, de repente começa a ouvir aquele ruído forte, a olhar, é um avião, não é? Mas assim, parecido, mal comparando, um ruído que vinha do céu e descia até entrar casa adentro. Esse ruído vinha acompanhado de um vento, uma ventania, que soprava com força pela casa toda. E de repente aparecem umas coisas parecendo uma língua humana solta no espaço, feita toda de fogo. E essas línguas começaram a descer e a pairar acima da cabeça de todos aqueles que estavam presentes. Nossa Senhora, apóstolos, discípulos, aquelas piedosas mulheres, aqueles convertidos, aqueles curados, toda aquela gente. Aqueles homens transformados como Nicodemos, que era um sábio judeu,
e que percebe que Jesus não é um qualquer, e se converte. José de Arimateia, homem rico, fazia parte do Senado judaico com Nicodemos também, e todos estão ali. E essas línguas pousam sobre eles. Não está explicado no livro dos Atos dos Apóstolos se essas línguas pousavam uma sobre cada um. A mim me parece que não era assim. A mim me parece que essas línguas pousavam de maneira muito diversificada. Quer dizer, podia em uma pessoa descer 10 línguas, em outra 2, outra 1. Mas todas elas ficaram possuídas do Espírito Santo de maneira milagrosa. Reparem bem que, sendo um fato inicial, é natural que houvesse um milagre desse. Porque, evidentemente, todo aquele que é batizado recebe o Espírito Santo. Que é crismado recebe o Espírito Santo. Que se confessa direitinho recebe o Espírito Santo. Que comunga recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque vem a Trindade. Inicialmente, com a graça primeira, quando a pessoa está em pecado, por exemplo, confessa, ou complementando, aumentando essa presença divina na alma. Essa presença divina tem a capacidade de nos elevar em desejos altos, em vontade de progredir na virtude, de viver como católicos mesmo, não uma vida pagã. Essa ação do Espírito Santo inaugura-se naquele dia, vamos dizer assim, de certo modo, e perpassa toda a história da igreja, e cada alma, mais aqui, menos ali, mas sempre muito. Essa ação do Espírito Santo nas nossas almas, que a gente vai recebendo na medida mesma também em que a gente vai agindo de maneira digna, elevada. Uma coisa importantíssima que é rezar, 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 rezar. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Às vezes essa má vontade de rezar, essa preguiça de rezar, sei lá o que, nada, cuidado, cuidado. Nós precisamos rezar. Nas Escrituras devemos rezar sem parar. A oração deve ser uma coisa que flui normalmente de nós. Tanto a gente pronuncie, como não pronuncie com a boca, mas está rezando a sua mente, no seu coração. Rezar. Está atento para ver as iluminações de Deus. Por exemplo, nesse momento em que a gente reflete, nós juntos refletimos sobre essas coisas maravilhosas que acabam levando a pessoa para o céu, se ela for fiel a isso. É uma hora de graça. A graça está aqui, ela está vindo. Não há aquele milagre que houve naquele dia. Milagre muito raro de acontecer. Como foi bem aquele milagre? Aquilo que depois surgiu no Novo Testamento, no começo, que se chamava glossolalia, falar línguas que ninguém entende? Não, não é aquilo. Forma nenhuma não é aquilo. O que ocorreu ali
É o que ocorreu com São Francisco Xavier, muitas vezes pregando lá no Oriente, com Santo Antônio, uma ocasião também aconteceu. Me parece que o processo é este. Veio o Espírito Santo para produzir essas coisas extraordinárias, invade a pessoa inteira, e ela começa a falar das grandezas de Deus, da vantagem da virtude, do mal que é o pecado, da vida santa que devemos ter. A pessoa começa a falar coisas maravilhosas para nos impulsionar a dar glória a Deus e a crescermos espiritualmente. É isso que acontece. É isso. Quando então, cheio desses dons, cheia desses dons, a pessoa recebe isso que está descrito aí, o que acontece? Muitas vezes ela fala alto. E se existe ali um japonês, um indiano, um etíope, um alemão, um norueguês, um inglês, um francês, um italiano, um português, um flamengo. O que me parece é que a pessoa fala somente o que ela está louvando a Deus. Mas cada um ouve na própria língua. Cada um jura que ele falou na língua dele. Então o Brasil, não, ele falou em francês, eu entendi tudo. Aí um Flamengo me diz, não, falou em Flamengo. Percebi perfeitamente que ele falou em Flamengo. E assim por diante. Porque o Espírito Santo produziu este milagre neste dia que nós celebramos hoje. Porque a igreja ia para o mundo todo. Ela ia ser pregada em toda parte do mundo. A mesma palavra. Por exemplo, Deus é um em três pessoas realmente distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ia ser dito em francês, ia ser dito em português, ia ser dito em espanhol, ia ser dito em italiano, ia ser dito em inglês, ia ser dito em alemão. Como é? Não é? Toda parte. Se você chega na Alemanha e encontra um grupo de fiéis rezando o rosário em alemão, estão rezando como? Pai nosso que está no céu, Maria cheia de graça? Não. Estão falando em outra língua. Não é? Se vocês viajem para os Estados Unidos e encontram um grupo de católicos rezando o rosário, estão falando como? Falando em inglês. Quando você chega no Japão e encontra um grupo rezando o rosário, está todo mundo rezando em japonês. É isso que queria significar esse episódio. É isso. Hoje, nas loucuras que nasceram do Concílio Vaticano II, do falso Concílio Vaticano II, inventaram para desviar os católicos os tais movimentos carismáticos. E a pessoa, porque diz que está com o Espírito Santo, começa a falar bobagem.
falar bobagem, ou então outras coisas quaisquer, como um dia uma senhora me dizia, mas padre, eu faço parte do movimento carismático, eu tinha tanta vontade de cair, possuída pelo Espírito Santo, pois olha padre, de repente essa semana eu caí como um saco de batatas. Eu fiquei pensando, uma senhora respeitável caindo no chão como um saco de batatas. Meu Deus, quanta loucura se inventa. Quanta loucura se inventa. Não tem nenhuma semelhança com este milagre que ocorreu naquele dia. Nenhuma semelhança. E o resultado foi extraordinário, não é? Começou a espalhar na cidade a notícia daquela coisa estranha, com várias pessoas dentro de uma casa grande, falando alto louvores a Deus, e cada um ouvia na sua língua. E como era um dia de festa de Pentecostes dos judeus, uma festa que eles celebravam para comemorar duas coisas. Uma para agradecer o fruto das colheitas das plantações. E outra para agradecer os mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Era um dia só. E para aquele dia, as celebrações do tempo dessa festa, vinha judeus que tinham mudado de terra, morado nos lugares mais estranhos do mundo. E vinham também pagãos que tinham ouvido falar alguma coisa sobre a religião judaica e achado melhor do que a dele, e tinham se aproximado menos, os tais prosélitos, por exemplo, eram desses pagãos, atraídos pela beleza de Deus que estava no Antigo Testamento. De modo que Jerusalém estava cheia de gente de tudo quanto é parte do mundo naquele dia, para a festa de Pentecostes. E ao ruído daquele acontecimento estranho, todos acorreram para o local da casa. Onde estavam eles proclamando aqueles louvores. E então ocorreu uma coisa maravilhosa, não é? O primeiro Papa, São Pedro, que estava revestido do poder de governar a Igreja de Jesus, nessa altura já tinha subido ao céu, não é? São Pedro, então, chega ali, lá de fora, e faz uma pregação maravilhosa. Até sacerdotes da antiga aliança, que celebravam os atos do Antigo Testamento, converteram-se naquela hora. Uns 3.000 converteram-se e foram batizados, mesma hora. E receberam também esses dons, porque era um derramar de graças e de dons extraordinário que se processava ali naquele momento. Compreendem, meus irmãos? É isso que nós estamos celebrando. Mas não esqueçamos que nós estamos celebrando principalmente o fato de todo o socorro de Deus em favor da igreja verdadeira, da igreja única, a Igreja Católica Apostólica Romana, que haveria de se estender pelos séculos afora, pelas terras do mundo todo, não é? Havia de se estender de maneira tão maravilhosa, até chegar a nós, não é? Até chegar a mim,
Então, meu Deus, eu sei que a vossa igreja é a única, eu sei, eu não quero me afastar dela em ponto nenhum, quero me agarrar a ela, me colar a ela totalmente. E com isso eu quero ir me despojando daquilo que não é de Deus e me construindo naquilo que é de Deus, até chegar ao ponto, por exemplo, não ter medo da morte, não ter medo da doença, e caminhar assim, para morrer como os santos morreram, todos uma morte muito bela, inteiramente conformada com nosso Senhor. É isto. É isso, meus irmãos. É essa maravilha que eu queria comunicar-vos. E peço perdão por não comunicar direito, não é? Peço perdão, sobre que alguns estão dizendo que eu não sei pregar, e nada. Não sei mesmo não. Mas falo aquilo que Nosso Senhor me manda falar. E quero fazer isso com simplicidade de coração. E quero fazer isso de maneira tal que as almas possam mudar. Isso sim, mudar para Deus.